Oi, o meu nome é Tawane e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os 10 melhores livros de 2019. Vamos lá? Como sempre tem acontecido nos 2 últimos anos e esse ano será igual, eu mostro os livros de favoritos do ano, melhores do ano, enfim, na ordem que eu os li. Eu não coloco em ordem de melhor e menos melhor, digamos assim, né? Tipo, primeiro, segundo até o 10º lugar, porque eu sou incapaz de fazer isso, brincadeira. Talvez se eu pensar bem eu possa até ser capaz, mas pra não ficar sofrendo, eu só escolho os 10 e coloco na ordem que eu os li, que eu acho que fica uma forma de ter uma ordem, mas sem precisar definir quem é o primeiro e o segundo, enfim. Já falei demais, então vamos lá. O primeiro, Juntos Somos Eternos, do Jeff Zettner. Eu já li 2 livros do Jeff Zettner e eu gostei muito dos 2. O Dias de Despedidas foi favorito do ano passado, então eu acho que ele até tem um outro livro já publicado aqui no Brasil, Universo, pode me dar. A Amanda falou isso e ganhou um livro, quem sabe acontece comigo também. Brincadeira. Mas enfim, se o Universo puder me dar também, tô aceitando. Brincadeira, mas gay mesmo. Eu gostei bastante da história, já tem vídeo falando um pouco deles, então eu vou tentar não me prolongar muito. Depois eu coloquei Todo Mundo Merece Morrer, da Clarissa Wolf. Eu coloquei esse livro pelo mesmo motivo que eu coloquei ele na lista do Tal Indica Livros Nacionais, porque eu gostei muito de como ele foi construído. São 13 histórias e as 13 histórias é cada uma de um personagem e cada um desses personagens merecem morrer, como diz o título do livro. Só que em uma das histórias meio que junta todas essas pessoas, entendeu? Então eu achei muito legal a forma como isso foi construída e é por isso que ele tá como favorito. Além de eu ter gostado das histórias também, tá? Terceiro é Notas de Amor, da Cristina Valori. Acho que vocês já estão cansados de ouvir falar desse livro, mas eu realmente gostei dele. Ele é um romance, mas ele tem uma outra questão que aparece aqui, que eu sempre comento e nunca falo exatamente qual é a questão, porque eu acho que talvez estragaria um pouco. Não estragaria a leitura, mas talvez vocês não fiquem tão impactados quanto eu fiquei, como no caso eu não sabia, né, do que ia aparecer aqui. E a forma com que isso foi falado dentro do livro eu achei muito interessante também. Eu já li 2 livros da Cristina Valori e os 2 tiveram essa questão de ter alguma coisa um pouco diferente e de abordar de uma forma bem bacana, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que ela tem mais livros publicados, eu não sei se os outros livros dela também seguem essa mesma linha, mas eu espero que sim, e eu espero ler mais Cristina Valori. O próximo é uma trilogia, eu vou colocar um livro só para ilustrar aqui, que é Para Todos os Garotos que Já Amei. É um romance muito fofinho, acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, porque teve filme esse ano, vai ter o segundo filme que vai sair agora, acho que no começo de janeiro, ou começo de 2020. Conta a história da Lara Jean, quase que eu falo o nome da autora, que eu confundo às vezes. Ela tem o costume de escrever cartas para as pessoas que ela gosta ou que ela deixa de gostar, né? Quando ela decide parar de gostar da pessoa, ela escreve uma carta. E ela tem algumas dessas cartas guardadas quando elas são enviadas aos remetentes, e aí a Lara Jean se vê, tem que lidar com isso. E aí coisas acontecem, ela depois descobre quem foi que fez isso, mas enfim, não vou dar spoiler pra ninguém, embora eu acredito que não seja bem um spoiler, mas é isso. Eu gostei bastante quando li e eu super indico. Depois eu vou citar Não Era Você Que Eu Esperava, eu não lembro o nome do autor, a Amanda vai colocar a foto aqui. É uma HQ, ela tá emprestada e ele também tem a questão de tocar em um assunto... Fabien Tomer. Isso daí, a Amanda é ágil. Ele tem um assunto muito importante também, que é pouco falado e que eu também acho que foi abordado de uma forma bem importante. Tecnicamente seria uma biografia, né? Eu li biografias esse ano. Lá vem ela, lá vem ela. Mas eu gostei bastante, achei bem emocionante. É uma HQ relativamente curta, mas ela tem um conteúdo muito importante. Achei bem legal. A Amanda leu e gostou, a Letícia leu e gostou, acho que a Letícia emprestou pra mãe dela também. E é isso aí. Vamos disseminar a leitura de histórias boas. Depois eu vou citar A Vendedora de Livros, da Cynthia Swanson, não sei exatamente como fala, o Eric vai me matar, porque ele não gosta quando eu faço isso, mas enfim. Esse livro eu li da Tag Inéditos,
Por que ele tá aqui? Porque, além de eu ter gostado da história, ele me fez de idiota. E aí, quando o livro faz a gente de idiota, a gente gosta da brincadeira. Não é exatamente isso. Talvez algumas outras pessoas que tenham lido esse livro tenham sacado a ideia logo do começo, mas ele me confundiu, eu confesso. O que acontece? Aqui nós temos a personagem Kitty ou Catherine, e ela tá vivendo em 2 anos diferentes, digamos assim, em 1962 e em 1963. Quando a gente começa na história aqui, né, ela tem uma biblioteca, uma livraria, ela tem uma livraria com uma amiga dela, amiga de infância, e aí quando ela vai dormir, ela tem uns sonhos que parecem muito reais, e aí esse sonho dela é ela, num período diferente da vida, digamos assim, e aí ela está casada, com filhos, e aí ela não lembra como que aquilo aconteceu, como ela foi parar naquele lugar. E aí, tipo, ela sonha uma vez, ela, beleza, foi um sonho, pronto, acabou. E aí depois ela continua sonhando o mesmo sonho, basicamente, né? E aparentemente as coisas estão avançando no tempo, digamos assim, né? E aí ela fica muito confusa e aí no final tem a conclusão de tudo isso, que eu achei bem legal, na verdade. E é por isso que o livro tá aqui, né? Senão ele não seria um favorito do ano. A tag Inéditos, ela é muito boa, confesso. Porque o próximo livro é Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que eu também tô falando bastante desse livro ultimamente. Eu já falei pra Amanda ler que ela vai adorar. Eu sei que ela vai gostar, embora ele não seja muito curto pra ela, né? Ele nem é tão grande. Não, na verdade ele é grande. Ele tem 400 páginas. Eu não tenho E no meu nome, então eu não posso. Não é prioridade. Ele tem 400 páginas, mas é uma história que flui muito rápido. A Evelyn Hugo, ela é uma atriz de Hollywood. Ela já tá velha, na verdade, né? Não lembro nem quantos anos ela tem, já, sei, 60, acho que mais de 60, na verdade. E aí ela, entre aspas, convida, né, uma jornalista pra escrever o livro dela. E aí ela vai contar todas as coisas que aconteceram enquanto ela iniciava a carreira dela, na verdade, antes dela iniciar a carreira dela, até ela conseguir o auge e basicamente, né, até quando ela parou de gravar. E aí muita coisa acontece, muitas pessoas são envolvidas e eu gostei bastante. Inclusive foi dito como favorito porque tem em outro vídeo que vocês vão lá assistir, na tag retrospectiva. Literária, no caso. O próximo, que também poderia ser um favoritaço, na verdade ele é favorito. Todo de Pé para Perry Cock, da Leslie Connor. Esse livro conta a história de um menino que é o Perry Cock, que ele foi criado no presídio, porque quando a mãe dele foi presa, ela estava grávida dele, e aí ele já tem, acho que 11 anos, ou 10, por aí, e ele ainda tá morando no presídio, né, ele estuda e tudo, mas ele mora no presídio. E aí a gente vai ver um pouco dessa relação de casa, né, porque ele é tirado de lá, e aí ele não sabe o que é uma casa além do presídio, né, que é a única casa que ele conhece. E ele tem os hábitos de lá, todas essas coisas, e a gente vai ver como ele vai lidar e se a mãe dele vai conseguir ele de volta ou não. Enfim, eu gostei bastante. Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha. Eu fiquei pensando se eu colocaria esse ou um outro livro aqui na lista, mas eu escolhi esse porque, além dele ser um romance LGBT, que eu acho muito importante e que eu tenho lido relativamente bastante ultimamente, ele também tem um tema que é muito importante. Eu acho que nesse caso não tem nem problema de eu falar, porque fala sobre AIDS. E aí tem a questão de... Ele, entre aspas, explica bastante como que as pessoas pegam. Tem a questão da pessoa que ela tem o vírus do HIV, mas ele não é aidético ainda, né? Porque a AIDS é quando a doença se desenvolve dentro de você, mas você pode ter o vírus e não ter a AIDS. Enfim, ele explica essas coisas todas, né? Que tem a questão do... Tem um nome específico para essa pessoa que tem o vírus, mas que ela não vai infectar as outras pessoas, né? Claro que tem que ter aqueles cuidados, como sempre, né? Que todo mundo tem que ter. Mas, ainda que aconteça alguma coisa, o risco seria o mesmo de você estar com uma pessoa que tecnicamente não tem o vírus, ou que não saiba que tem o vírus, no caso, né? Talvez até menor do que com uma pessoa que você não se previna, não se proteja, e talvez ela tenha o vírus e não saiba, né? Enfim. E aí a forma como isso é abordado aqui é muito interessante. A gente lida com a questão do preconceito, claro, né? Porque se tirassem isso não ia ficar realista a história. Mas também tem esses pontos positivos, que são as pessoas que apoiam, e tem um cara que ele já convive com o vírus há um tempo, né? Então ele também acaba passando a experiência dele, vamos dizer assim.
e eu achei bem legal. E por último, que eu li em e-book ontem, na verdade, já entrei pra favorito, porque eu gostei muito de como a história foi escrita, embora seja um conto, né, ele é bem curtinho, mas além disso, eu acho que talvez eu tenha favoritado também, porque eu acompanho a da Pan Gonçalves, o livro no caso, eu acompanho ela no Twitter, e aí ela tá passando por ou passou, não sei exatamente em que fim que deu essa história, mas teve uma coisa aí envolvendo uma pessoa da família dela, que eu acho que teve um pouco de relação com o livro. Não quando ela escreveu, porque quando aconteceu o livro já estava publicado, então, mas enfim, eu acho que foi um pouco estranho. Que é o Agora Eu Entendo, ele só tem e-book, por isso que eu li no Kindle. E é uma história bem pequenininha, não tem nem muito o que falar, assim, né, vou comentar o que eu comentei no outro vídeo, que é uma menina, que eu nunca lembro o nome, acho que é Bianca, se eu não me engano, ou Beatriz, chamam ela de Bia, deve ser um dos dois nomes. Ela foi criada numa família que super comemorava o Natal, e ela adorava comemorar o Natal, e aí ela tá com 22 anos, já morando sozinha, e ela decide não ir pro Natal da família, porque ela cresceu, e aí ela viu que nem tudo eram rosas, né, nesses natais, sempre tinha briga, tinha umas coisinhas meio desagradáveis aqui e ali, enfim. E aí coisas acontecem depois disso, depois dessa decisão dela. Eu achei bem bacana e eu até me emocionei um pouquinho, mas enfim. Esses são os livros favoritos, com mais um aqui, mais dois no caso, favoritos de 2019. Comenta aqui embaixo qual foi o favorito do ano de vocês, ou os favoritos, se tiver mais de um. Avalie o vídeo clicando em gostei. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais que vai aparecer na telinha. E a gente se vê numa próxima.